Certamente ele falou, certamente o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Os anjos estão para cima e para baixo na escada. Certamente o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Eu vim aqui e passei, Deus passou desapercebido para mim. Vamos acordá-lo, vamos acordá-lo. Ele está lá ele está lá Como que eu consigo ficar com medo se Deus está aqui? Se Deus está aqui, aonde que o medo se encaixa? O medo não tem espaço aqui. Se Deus fala que eu tenho consciência que Deus está aqui, como que a doença pode habitar Deus e a doença no mesmo lugar? Como que Deus e a pobreza pode habitar no mesmo lugar? Se a pobreza está onde você está, é porque você não está consciente. Não tem nada de errado com você. É porque você não está consciente. O diabo quer convencer você de que tem algo de errado com você e te dar uma consciência de culpa. Não, você não deu o suficiente ontem. Você não orou o suficiente ontem. Não, 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 não. Seja consciente. Fique consciente. A consciência deixa o fluir. Esse momento é do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Você pode se assentar na presença do Senhor. Eu estou consciente. Eu ouvi essa música, eu fiz essa música, escrevi essa música, eu não tinha muita noção ainda do significado dela. A forma que Deus trabalha é que Ele ainda vai descortinando. Ele está constantemente, quando você pensa que já conhece Ele, que já sabe, que já entendeu, que você já Ele vem com mais revelação, com mais... E Ele está sempre se revelando para nós. Não tem como a gente ter suficiente de Deus. Você chama, é um desejo insaciável, um desejo tão forte que ele faz você, ninguém precisa te convencer ou te forçar ou te convencer a seguir Cristo. Você faz isso porque o desejo está chamando você para isso. Tem algo diferente, tem algo que eu vi. Eu tenho muita gratidão por ter nascido onde eu nasci. E eu tenho gratidão por ter nascido no tempo que eu nasci. Para poder, e eu falo isso sem nenhuma reserva. Eu dou toda a glória para Deus. Eu tenho muita gratidão por ter nascido numa época que Leroy Thompson está vivendo. E eu não faço isso porque ele é meu pai, eu não falo isso porque ele é meu pai ou porque eu sou fã, mas eu vejo algo, eu já vi muitos pregadores, eu já fui para muitas igrejas, já tive muitas conferências e convenções e convocações, qualquer outra palavra com a letra C que você quiser usar, já tive muitas. E tem algo que eu vi, hoje nós vamos falar sobre uma fé consciente. Uma das coisas que não se preocupa comigo não se parecer que eu não tenho nada para falar. Às vezes parece que eu tô meio gaguejando, mas é assim que funciona às vezes. Existem várias coisas que eu quero ministrações, transferências que o apóstolo me deu ao longo dos anos. Mas uma das coisas que ele sempre fala é: você precisa praticar a presença de Deus. Não só ele fala isso, mas eu vejo isso nele. Eu estando na casa, eu tô com ele muitas vezes onde talvez vocês não vejam ele. Muitas vezes almoçando, jantando, na família quer assistir alguma coisa na TV, coisas normais, coisa de família, certo? Ou a gente vai para viajar para algum lugar de férias, qualquer coisa de situação de família, que família faz coisas de família. Nós estamos fazendo essas coisas e eu vejo ele, não é que era uma coisa estranha, nem grosseira, mas eu via ele se afastando um pouquinho, saindo para orar, porque Deus tem algo para falar para ele. Não importava onde é que nós estávamos, não importa o que estava acontecendo, não importasse nada o que minha mãe quisesse como mulher dele, porque a presença de Deus era primeiro lugar para ele, é primeiro lugar para ele. A presença de Deus é primeiro lugar para ele. Fala comigo, a presença de Deus é a primeira coisa mais importante. Eu vou dizer novamente, a presença de Deus é a coisa mais importante, é a primeira coisa. Quando Mateus fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando sobre a presença de Deus. Não é buscar como se ele estivesse em outro lugar lá, mas se dá conta de que a presença de Deus está dentro de você.
Eu vejo ele, eu já tenho visto ele, a gente está lá se divertindo, fazer alguma coisa, e a gente vai pra... A gente ri, a gente faz o que a gente faz como família, mas aí ele para. Eu já vi semana passada, eu almoço com ele todos os dias. Ele e minha mãe, a gente almoça todos os dias. Então eu tava lá sentada, a gente conversando, e aí ele começa a pensar outra coisa, assim. Não é estranho, não. Eu tô tentando descrever isso pra vocês, mas a gente senta lá conversando, a gente tá falando sobre alguma coisa, e... ele ok. E aí ele tá tentando ouvir o que eu tô falando para ir voltar pro que o Senhor tá falando para ele. Ou a gente chama de ele se desconectar, mas na verdade ele tá se conectando. Ele está praticando a presença de Deus. Eu tenho visto ao longo dos anos que não tem nada na vida dele, que teve prioridade acima da palavra de Deus. Não minha mãe. Ela é a mulher dele. Não a minha mãe, não os filhos dele, não os membros da igreja, não essa igreja. O apóstolo fala, Deus, ele abençoa ele, né? Ele não tá importando com a bênção. A presença de Deus sempre, consistentemente, consciente de Deus. Deus ao redor e Deus dentro. Eu quero falar novamente, Deus ao seu redor e Deus dentro de você. Existe um nível de consciência que nós precisamos dar mais passos e subir mais. Deus nunca nos deixou. Ele nunca ficou longe de nós. E nós nunca fomos separados dele. Ou o que aconteceu no Jardim do Éden? No Jardim do Éden aconteceu no Jardim do Éden. E Adão e Eva pensaram que eram inteligentes. E a gente pensa isso às vezes. A gente quer ter o intelecto sem a direção de Deus. Ouça o que eu vou falar. Se você voltar e ler a história, você vai ver Adão e Eva nunca pediram desculpas, nunca pediram perdão, nunca se arrependeram, nunca falaram que estava errado. A gente tem que se encontrar, amém? Todo mundo fala, amém. Você tem que se encontrar. Ninguém vai descrever isso pra você, mas foi... Era tudo ego, ok? Nós estamos aqui, nós ouvimos, mas agora a gente tem conhecimento do bem e do mal. Então Deus fala pra eles, Deus fala, isso é o que vai acontecer, você vai trabalhar com o suor do seu rosto, agora vai ser difícil pra você as coisas. E você vai ter dor quando tiver filhos. E nós vamos ter todo esse drama que não estava aqui antes. Tira a gente do jardim mesmo. Agora a gente tem conhecimento do bem e do mal. Nós somos iguais ao Senhor, Deus. Até que a dor veio. Ele fala, isso é diferente do jardim. Eles começaram a fazer sacrifícios. E agora, daquele tempo em diante, o ser humano ficou alienado de Deus como seu pai. Não por causa de Deus, mas por causa da mente do ser humano. Você vai para o Velho Testamento, você nunca vê eles chamando ele de pai. É sempre o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos todos os outros nomes sem ser filhos. Mas o pai é o nome mais íntimo que existe. Por quê? Porque quando eu chamo você de pai, eu admito que eu venho diretamente de você. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Quando eu chamo você de pai, quando eu chamo Deus de pai, eu admito que eu venho diretamente dele. Não só eu admito que vem diretamente dele, eles ficaram com raiva de Jesus porque Jesus chamou ele de pai, porque fez ele igual ao pai. A gente fica nervoso quando ouve isso, mas Deus não está nervoso. Deus queria que você agisse como ele. Esse aqui é o ponto principal. Para que eu possa ter pessoas iguais a mim andando na terra e sendo frutíferos e enchendo a terra. Vocês estão me entendendo? A consciência. Fala comigo, a fé da consciência. Fala assim, a fé da consciência. Fala de novo, fala a fé consciente. Não, quão consciente está você sobre o Pai estar dentro de você? Quão consciente, quão frequente você está consciente, ou aqueles momentos que você se sente sozinho, você está consciente. Então, eu vi em Gênesis, eu nunca vi que ele lembra que ele soprou no homem e o homem se tornou uma alma vivente? Eu nunca li que Deus suspirou o homem para dentro, o fôlego da vida estava sempre ali. A natureza de pecado, nós estávamos andando na natureza do pecado, não Deus.
Gênesis 28, você não precisa abrir ali não, eu vou ler para você. Gênesis 28, versículo 11, ele fala sobre Jacó, quando ele foi lá e ele deitou no lugar e ficou lá a noite toda porque o sol havia se posto, e ele achou um lugar para deitar lá, e ele sonhou um sonho, ele sonhou que tinha uma escada na terra, e na cima estava o céu, e ali os anjos de Deus estavam subindo e descendo, e veja, o Senhor Deus ficou lá em cima e falou: eu sou o Senhor seu Deus, Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. A terra que você está, a você eu te darei e aos seus descendentes. E sua descendência será como o pó da terra. Na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu estou contigo. E eu vou te proteger, vou ficar contigo onde você for. Eu nunca vou te deixar até que eu tenha feito aquilo que eu falei para você. E Jacó acordou do sono e ele disse: olha, presta atenção nisso. E ele falou: olha isso. E ele falou: certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia disso. Você pode me dizer que Deus pode estar em algum lugar e a gente não saber que Ele está lá? Não é que nós estávamos... Ele é onipresente. Deus é onipresente, não é? Nós não podemos escolher quando isso funciona. Nós não podemos dizer: Ele é onipresente, mas a presença dele saiu do lugar aqui. Não, então quem chegou aqui primeiro? O problema que você possa se deparar, quando você se dá de cara com esse problema, Deus, quem estava lá primeiro? Deus já sabia que tinha um problema antes de você saber que tinha um problema. Eu não quero te falar. Certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Olha o que Ele está falando sobre a escada subindo e descendo, os anjos subindo e descendo. Ele fala: eu vou fazer um altar aqui, que é o que a gente faz. A gente quer fazer um altar, ao invés de viver o que Deus manda a gente viver, ao invés de se dar conta do que Ele está falando. Eu lembro que eu estava ensinando na minha classe, igreja fora da caixa, e o Espírito Santo me convenceu no meio da... Ele falou: coloca a sua mão, coloca a mão no seu peito. Certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia disso. Então, veio agora uma... Você quer dizer que o Senhor está nesse lugar? O meu corpo é o templo. Você quer dizer que o Senhor está nesse lugar? Mas eu posso estar vivendo como se eu não soubesse disso? A razão pela qual nós não sabemos é porque nós esquecemos ou ninguém nunca nos falou. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E ele fala... meu povo é destruído por falta de conhecimento. Portanto, ele fala agora com o pregador da época: eu rejeito esse pregador porque você rejeitou o conhecimento e você não falou para as pessoas o que realmente estava acontecendo, quem eu realmente era por dentro, onde eu estava dentro de você. Agora você vai construindo altares e vocês vão carregar. Acabaram os dias onde a Arca da Aliança, a presença do Senhor ia na Arca da Aliança ou só no templo. Já passou, porque Ele está dentro do meu templo. Fala comigo, fala: o Espírito de Deus está dentro de mim. Fala de novo: o Espírito de Deus está dentro de mim. E eu sou consciente. Fala: se eu coloco $1 bilhão no banco para você, não sei qual banco aceitaria isso, mas vamos usar nossa imaginação. Que bem faria isso se você não tivesse consciente disso? Se você não tem consciência de que está lá, você não pode se beneficiar daquilo. Você vai estar vivendo como se você não tem aquela quantia. Se você não está consciente. Which way, Holy Ghost? I was talking to Eu estava falando com... Eu estava falando com alguém sobre Jesus outro dia. E eu estava... Sabe, eu tô lá, eu gosto das letras vermelhas, sabe? Eu estava falando: Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo. E foi uma boa conversa, era uma conversa boa. Normalmente a gente fala amém, mas Deus não falou amém pra mim naquele dia. Eu tô falando com um rapaz sobre Jesus e Deus falou pra mim. Ele falou: para de falar de mim como se eu não estivesse aqui.
I broke down. I don't want to stay here long. Eu fiquei assim, I broke down. Eu fiquei assim, uau. Ele falou, para de falar de mim como se eu não estivesse aqui. E aquilo transfere para tudo. Para de orar como se eu não estivesse aqui. Orando como se eu estivesse lá longe. Deus, vem fazer algo para mim. Eu estou te adorando de um lugar muito longe. Porque a sua presença, deixa a sua presença entrar nesse lugar. O que aconteceu quando você chegou aqui? Jesus, o Cristo. Tem um evangelho sendo pregado e eles estão, você vê, eles estão saindo daqui falando, Jesus pagou o preço para mim, por mim. Eu estou feliz que ele tomou o meu lugar. Você não sabe disso? Fala amém, você sabe disso, né? Sim. Mas ele não tomou o seu lugar para que você não tivesse lugar. Ele pagou o preço. Ele deu a vida dele como um sacrifício. Então você sabe, para você saber como dar a sua vida como sacrifício. Ele fez o que ele fez para te mostrar quem você é. As pessoas falam, Deus, Jesus fez para eu não preciso fazer. É uma graça falsa. Se não é obras. Então o que ele quis dizer quando ele falou, as obras que eu faço vocês também farão. E ainda maiores do que essas farão. Porque eu estou indo para o Pai. O que isso quer dizer? Se não é obras... Não é pelo seu pai, não é da lei, mas a lei fala para você, não faça isso, não faça aquilo nunca, mas a lei nunca te fala o que fazer. Mas depois Jesus aqui, e ele mostra para você exatamente quem você é e onde o seu pai está. Sim, ele está acima de você. Sim, o pai está ao seu redor, mas o pai também está dentro de mim. O Pai está também dentro de mim. Fala, o Pai também está dentro de mim. E eu tenho que estar consciente. Fala, eu tenho que estar consciente. Eu posso colocar minha fé em muitas coisas diferentes, tentar fazer muitas coisas acontecerem. A prova do pudim está no provar, né? Sabe o que quer dizer isso? O pudim não é bom a não ser que eu tenha provado. Não me fala nada sobre a sua comida a não ser que eu tenha provado. A prova do pudim está em provar o pudim. Não me vale nada a não ser que eu tenha provado. Eu cozinho muito bem. Você já provou antes? Eu quero provar. A prova tá o gosto, né? Você já orou alguma oração em fé e você não teve o que você orou? Me responda como a gente grita quando quer a benção. Não, deixa eu falar alguma coisa pra você. A gente grita, Deus abençoe. Não. Usa essa mesma voz agora. Você já orou uma oração que nunca aconteceu? E a gente fala assim, não, tem que esperar no Senhor. Talvez ele quer que eu espere. A gente tem um monte de desculpas que a gente inventa, né? É um monte de história triste de desculpas. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Conheça-se primeiro. Encontre-se primeiro. A primeira regra é se encontre primeiro. Encontre-se. Certo? Bom, a gente já orou oração em fé. Todas as escrituras que você leu. Hebreus 11:1, Hebreus 11:6, Romanos 10:17, você leu com todas elas e nada aconteceu. Qual é o problema? Jacó, ele fala, certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Os anjos estavam de cima para baixo na escada. Ele teve um sonho e ele falou, certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia isso. Eu vim aqui e fui dormir e perdi Deus. Não prestei atenção. Nem sabia que ele estava nesse lugar. Acorda ele, ele está lá no navio e aí a gente está tentando parar a tempestade, mas como que eu posso ter medo se ele está aqui? Como? Onde que o medo se encaixa? Se Deus está aqui, onde que o medo consegue sentar? Não tem assento para o medo. Se Deus está aqui, todos os assentos estão ocupados. Se Deus está aqui, e Ele está, fala, Ele está.
Se Deus está aqui, eu estou consciente. Se Deus está aqui, eu estou consciente que Ele está aqui agora. Então, como Ele e a doença habitaram no mesmo lugar? Como pode Ele e a pobreza habitarem no mesmo lugar? Isso não pode. Então, se a pobreza está onde você está, é porque você não está consciente. Não é que tem algo de errado com você, é porque você não está consciente. O inimigo quer convencer você de que você está fazendo alguma coisa errada, ou de que tem algo de errado com você, e ele te dá uma consciência de culpa. Você não deu o suficiente ontem, você não orou o suficiente ontem, você não. Esteja consciente, e a consciência deixa o fluir. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele fala, eu estou ouvindo o apóstolo o dia inteiro. Essa moça ela está trabalhando o quê? Na consciência dela. O apóstolo não é quem ele é e onde ele está por causa de quantas orações ele ora. Glória a Deus pelas orações, mas ele ora de um ponto de vista já de consciência. Eu não oro para Deus fazer algo. Senhor, vem fazer isso. Nós aprendemos isso a nossa vida toda. Venha fazer isso, Senhor. Ele fala, você faz. Eu nunca esqueço a história que o irmão Hagin falava, que ele falava, Senhor, vem expulsar esses demônios. E Deus falou, não, você faz isso. Eu perdi meu tempo enviando Jesus. Eu acho que eu perdi meu tempo enviando Jesus. Você fica me pedindo para fazer as coisas. Por que você está aqui? Sai daqui. Qual é o ponto de você estar aqui se você não vai fazer as obras de Deus e deixar Ele trabalhar através de você? É Deus que trabalha em mim, a boa vontade dEle, para o prazer dEle. É o Pai que faz as obras. Mas onde que Ele vai fazer as obras? Eu estou cansada dessa fé. Um dia vai acontecer. Que dia? Ele falou, não se preocupe com amanhã, então um dia vai acontecer. Não, agora é o momento. É por isso que ele se refere a ele mesmo como eu sou. Eu não serei, ou eu fui. Eu sou significa aqui e agora. Eu demando a consciência. O eu sou demanda consciência. O eu sou demanda consciência. Fala comigo. O eu sou demanda consciência. Você fica conectado com o eu sou também. Os anjos subindo para baixo, subindo e descendo na escada. E João capítulo 1. Os anjos subindo e descendo, ele fala, certamente o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia, e eu fiquei convencido quando eu ouvi. Significa, ele poderia estar fazendo o que ele está fazendo, mas eu não sei porque eu não estou consciente. Ele poderia estar trabalhando em mim, a meu favor. Ele quer que eu fale algo. Quando você submete para o Senhor, quando você submete ao Pai e submete à consciência dele dentro de você, você começa a falar com você mesmo e é ele falando com você. Não, você não está me ouvindo. Vocês estão com medo de falar sozinho, a pessoa vai pensar que você é louco. Quem se importa? Nós estamos esperando uma voz audível, tem que ser uma voz interna. Eu estava falando com outros amigos outro dia. A gente começou a falar sobre o Senhor e coisas começaram a vir dentro de mim. Eu falei, peraí, que eu estou aprendendo isso agora, enquanto eu estou falando com vocês. Enquanto eu prego, quando eu estou aprendendo, ensinando nas minhas aulas, eu aprendo enquanto eu falo. Eu sei que parece, mas eu não sei. Eu falei, Senhor, me ensina, Espírito Santo. Me ensina no meio da mensagem. E você vai abrir a sua boca e a voz que vem para fora não é sua, será a voz do Deus Todo-Poderoso. Vocês falam, como que eu vou saber se é Deus falando comigo? Vai vir a você como um rio, vai vir a você como um fluir, é como algo que você não sabia antes. Eu não sabia isso antes. Não tem nem como eu ter pensado sobre isso. Eu não sou inteligente assim. Mas fala, eu não sou tão inteligente assim. Fala, eu não sou. Vocês aí no Zoom falam, eu não sou tão inteligente assim. Quando você fala isso, você sabe o que você parece? Você parece o Messias.
Fala, eu não sou assim tão inteligente. Fala, eu não sou tão inteligente. O que o Messias falou? Que isso me chama de bom? Não tem nenhum bom senão Deus. Não venha tentar fazer eu ficar bonito, não, porque essa é uma boa mensagem. Você é bom, Senhor. Fala, consciente. Fala comigo, consciente. Poderia ser, será que Deus está constantemente lá e nos meus momentos onde eu estou sofrendo, que eu perdi a consciência dele? Subindo e descendo. Lugar especial. Anjos subindo e descendo. Subindo e descendo aquela escada. Certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia nisso. Obrigada, Espírito Santo. Na próxima vez, lembre. Não entre em acordo com o medo. Eu falo para as pessoas, pare de habitar no medo. Para de lidar com medo. Você não lida com medo. Você não faz uma conexão. Você não faz conexão comigo. Você não lida. Como é que eu vou fazer isso então? Na próxima vez, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele quer que você se lembre que você vai... Você sabe, vai ler. Eu estou no Evangelho direto, todas as traduções. Jesus nunca falou que Deus mandou... Como é que é? Ele falou... Jesus nunca falou, o Senhor mandou eu falar para vocês. Não, ele falou, quando você me vê... Você vê o Pai. E ainda que a gente olha como isso uma frase forte de domínio, é uma das frases mais humildes que eu já li, porque ele se faz invisível quase. Vocês não entenderam, né? Vocês não entenderam. Ele fala, quando você me vê o Pai. Você não me vê sozinho mais. Você não me vê, você vê o Pai. Você entende isso? Ou quando você me vê o Pai. Eu tenho todo o poder. Não, ele falou, quando você me vê o poder. Porque o poder é baseado na humildade. Quando Jesus falou, aprenda comigo. Ele não falou que eu sou poderoso e forte e talentoso. Ele falou, eu sou manso e humilde de coração e você encontrará descanso para sua alma. Agora, se você souber ou não, eu vou levar você nas Escrituras. Algumas das nossas coisas normais que a gente pensa que são normais são mente exaltada. Qualquer lugar que você não está consciente do Pai, você está com a mente exaltada. Não importa onde quer que você esteja, você está com a mente exaltada. Esses pensamentos, esses processos mentais que fazem você pensar, não está consciente do Pai, você é mente exaltada. Subindo e descendo na escada, certamente o Senhor está nesse lugar. E Jesus começa a falar. No versículo 51, João 1,51, você tem que pegar o que Jesus está falando aqui. Fala, eu tenho que pegar o que Jesus está falando. Eu tenho que pegar o que Ele está falando para mim. Porque se eu não passo tempo suficiente, não pego o que Ele está falando para mim, e eu não pego o que Ele está se me identificar com, Jesus começa a falar, ele estava, na hora, do tempo todo, quando Ele foi para a cruz, Ele estava se identificando comigo, Ele estava tentando te falar quem você é, Ele estava te falando, abandone aquele caminho que aconteceu lá no jardim e volta para o seu lugar certo. Ele fala o tempo todo. Ele está falando o tempo todo. Ele não teve outra mensagem. Você é o filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é um com o Pai. Ele nunca te deixou. Ele está sempre lá. Fique consciente. Versículo 51. Você tem que pegar o que ele está falando, que Jesus fala coisas no Novo Testamento, ele fala coisas que vai fazer, a pessoa vai ficar confusa se ela não prestar atenção. Jesus falou, certamente o Senhor está nesse lugar. Ele nunca está falando sobre esse lugar. Certamente o Senhor está aqui. Eu vou construir então um altar para Ele. Eu vou construir um ministério aqui, porque certamente o Senhor está funcionando, trabalhando nesse lugar. As pessoas não sabem. O Senhor falou para o apóstolo, eu vou fazer isso em Darrow, certo? Darrow é especial? A obediência do apóstolo.
Onde o apóstolo fosse, ia acontecer. Amen, Montreal. Amém, Montreal. Amém, amém, Montreal. Amém, Montreal. You're saying the truth. Amém, Montreal. Look, Você está falando a verdade. O Senhor falou comigo, me encorajou. Ele mesmo me encorajou. Onde você vai, é onde vai funcionar. Ele falou, faça em Darrow, porque ele queria que Deus quisesse colocasse um ministério em Darrow. Então ele colocou sementes em Darrow. Não desdenhe Darrow, mas Darrow não era o melhor lugar da terra para pegar. Quero que vocês entendam isso. Alguns de nós, eu quero as pessoas que nasceram antes de 96 conseguiam ver que Darrow não era o melhor lugar, né? Depois as pessoas já viram um lugar mais pronto, mas esse lugar onde nós estamos agora era para ser um lixão. Mas quando Deus planta uma semente, onde aquele lugar se torna o que Deus quer que aquele lugar seja. Vocês têm sido a semente, você é a semente, você é a semente que Deus plantou. Eu já vi glória a Deus que eu nasci nesse tempo que eu nasci, no ano que eu nasci, na geração que eu nasci, porque tem Deus, algo que Deus quer fazer nessa geração que Ele me mandou especificamente para fazer. Para de reclamar onde Ele colocou você. Para de reclamar. Fala, para de reclamar. Para de reclamar. Fala, para de reclamar. Para de reclamar. Olha para a pessoa. Fala, para de reclamar. Para de reclamar. Eu escrevi isso outro dia. Posso falar para vocês o que eu escrevi? Os pregos que eram supostos a crucificar nós, a gente mudou o propósito para tentar construir a nossa vida e a gente está construindo a nossa vida na areia. Mas se você deixar os pregos virem para você, receber como Jesus recebeu, Ele vai ressuscitar a situação. Ele está tentando ressuscitar a situação em você, mas você não está deixando você mesmo ser crucificado. Paulo falou, eu sou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não frustro a graça de Deus. Mas é frustrante quando coisas estão acontecendo na sua vida e você não lida da mesma forma como Jesus lidou. Aí você fala, ele fala, vou te matar. Ele fala, você não pode pegar minha vida, você não pode tirar minha vida. Eu chamo os anjos, eles vêm aqui e eles mudam toda a situação. Você não pode tirar minha vida, não. Eu entrego a minha vida como sacrifício. Não existe ressurreição sem morte. Você não pode. Paulo falou, ele falou que eu possa conhecê-lo. Conhecer ele. Vocês sabem isso, né? Que eu possa conhecer ele no poder da sua ressurreição. Esse é o ponto que a gente vai dar. A gente grita nesse ponto, né? E na comunhão do seu sofrimento, a gente fala baixinho, a gente fala bem rapidinho. E na comunhão do seu sofrimento. Pois ele fala, se conformando à sua morte, tomando a forma, pronto para morrer. Vocês sabem que vocês assinaram para isso, né? Quando você foi, repete comigo aqui, Senhor, venha na minha vida, seja meu Senhor, meu Salvador. Todo mundo lembrou quando fizeram essa oração a primeira vez, mas você não sabia que onde você estava entrando. Vai ter que se livrar daquele pecado, se livrar daquilo. Você vai se livrar, fica pronto para morrer. Não colocaram, né? Não colocaram lá escrito pequenininho, né? Botaram aquelas letras pequenininho lá, o aviso, lembrete. Vai ficar um negócio sangrento que vai ter que morrer. A consciência do Pai em você, andando na fé da consciência, não tem medo em nenhuma situação, porque quando a situação vier, vai se converter através de mim, por mim. É uma mentalidade diferente. Nós temos que comer isso. É uma mentalidade diferente. A situação vai ter que mudar. Jesus falou, resista. Jesus falou, não.
no confronto mal, não. A gente, você lê a sua Bíblia e fala, não resiste não, não confronta não. Como? O que você quer dizer, Jesus? Ele falou, quando o mal vier, ele vai se converter. O que você quer dizer? Faça com seus amigos. O que ele falou para fazer com seus inimigos? Ama os seus inimigos. Ora por aqueles que perseguem você. É conversão isso. Não amaldiçoa eles, não. Não repreenda eles, não. Não tente pedir os anjos para te proteger dos inimigos, não. Porque eles vão se converter. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A gente pensou, ele vai me enviar entre você e você não vai conseguir me tocar. O inimigo não vai conseguir me tocar. Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. E o cálice transborda para o inimigo. Vocês têm que ler uma parte das escrituras. Ele fala para as pessoas, vocês me seguem que eu vou te mostrar onde que é. Eles levaram ele para o exército lá, quando estava pronto para matar ele. Ele falou, a gente mata ele, Senhor, a gente mata ele, Senhor. E ele falou, não, coloca uma mesa para mim que eu vou comer com vocês. Ele falou, essas pessoas nunca vieram tentar invadir a terra. A consciência de Deus em você faz você agir diferente. A consciência do Pai em você faz você ver coisas diferentes. A consciência do Pai, quando você está consciente do Pai dentro de você, fala, eu estou consciente de Deus dentro de mim. Quando eu estou consciente de Deus dentro de mim, quando eu entro na situação, a pessoa vê morte, eu já vejo a ponto de ressuscitar. Você está me entendendo? É isso que ele vai te enviar para um lugar onde parece que está deserto, mas ele vai fazer frutífero para você. 51 ele fala, e verdadeiramente eu falo para vocês, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele não vai estar nesse lugar mais. E você não vai precisar mais de escada. A escada de Jacó, você não vai precisar. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho. Ele falou, ele está mudando de um lugar para uma pessoa. Você consegue entender? Fala amém, fala amém, fala amém. Ele está mudando de um lugar onde você está tentando construir um altar para uma pessoa que é o altar. Nós andamos como se nós não estivéssemos com Deus. Nós falamos com as pessoas como se nós não estivéssemos com Deus. Nós lidamos com situações como se ele não estivesse lá. Né? Eu não estou falando sobre... Ele está em todos os lugares, mas... eles estão assistindo. As pessoas usam contra isso. Ele está olhando para vocês, está no escuro. No escuro, quando você estiver fazendo uma coisa errada, ele está te olhando. Ele está prestando atenção em você. As pessoas assustam as outras. Mas a gente nunca usa, sabendo que nós somos um com o Pai. Esse frase. Parece a pessoa ficar nervosa quando ela fala isso. Eu sou um com o Pai. Eu estou vendo que vocês estão quietos. Eu sou um com Deus. Não foi eu que falei, não. Eu não inventei isso. Eu não inventei uma nova doutrina, não. Jesus falou isso. O seu Senhor e Salvador. Aquele que você adora. Não, deixa eu falar de novo. Aquele que você ama. Falou para você que você é uma com Ele. Um com Ele. João 15. Eu sou a verdadeira vinha, meu pai é todo galho, desculpa. Vocês agora estão limpos através da palavra, com a palavra que eu tenho falado para vocês. Eu limpei vocês da ideia de que você não é um comigo. Eu limpei vocês dessa separação. Vocês estão limpos através da palavra que eu tenho falado a vocês. Habita em mim, eu habito em vocês. À medida que, como os galhos não conseguem dar frutos sozinhos,
Vocês habitam em mim. Skip them, yeah? Verse 4. Abide in me and I in you. Os ramos habitam em mim e eu habito em você. Assim como o ramo não pode dar fruto sozinho, então a gente lê, a gente não entende o que ele está falando. Habite em mim. Eu vou esperar até isso mexer em você. Ouça. Esse homem está falando, habite em mim, viva em mim, tenha a sua existência. Ele não falou me visite. Ele não falou, seja meu convidado. E ele não me falaria para eu habitar nele se eu não pudesse habitar nele. Se eu não tivesse o direito de estar lá, ele não me falaria para estar lá. Mas porque ele me fala para eu estar lá, então significa que eu tenho o direito de estar lá. Então quando eu habito lá, quando eu vivo nele, tenha fé em Deus. Habitar, na próxima vez, ele é por mim. Eu habito no Senhor. Eu habito no Senhor. E eu habito em Deus e ele habita em mim. Isso é um. Eu estou nele, ele está em mim. E é um. Isso para mim mostra que é um. Assim como os ramos não podem dar frutos. Whenever y'all hear me say bars, it's a rhyme. He and me. Sound like one to me, like rap. Ele está fazendo uma piada que não faz sentido em português. Em inglês. Falou. Ele fez uma piada. Dê fruto. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que ele habite na vinha. E nós ficamos pedindo para a vinha nos dar fruto. Mas isso não é a forma que funciona. Você sabe o fruto do Espírito? Eles são chamados de fruto por um motivo, porque ele vem de dentro de você. Você não deixa eu desenvolver o fruto do Espírito. Eu não desenvolvo fruto, eu cresço o fruto cresce. Alegria, paciência, alegria. Eu preciso trabalhar na minha paciência. Não, você não tem que trabalhar na sua paciência, você se rende. Se você só se rende, você me entende? Se você rende, joga sua mão assim e fala, eu me rendo. Versículo 5. Eu sou a vinha, você é o ramo. A gente tem que ter clareza sobre isso. Aquele que habita em mim e eu nele, o mesmo traz muitos frutos. Porque sem mim você não pode fazer nada. Nós temos orado em línguas não estando conscientes. Nós temos cantado louvores, músicas de adoração, sem estarmos conscientes. Nós temos orado essas orações sem estarmos conscientes. Nós temos orando essas orações externas. Me traz para o lugar secreto. Me leva para seu... Me leva para o trono. Jesus falou que o véu foi cortado de cima para baixo. Foi de propósito, porque foi o próprio Deus que cortou esse véu. Não tem mais véu. Eu vou falar no inglês mal, que não tem mais véu. Então, se você está fora da presença, é porque você quer. Por que eu vou ficar do lado de fora quando a minha vida está dentro? Já se perguntou isso? Não, para aí. Para aí, calma aí. Por que eu estou do lado de fora agora? Você está do lado de fora da sua própria casa. Eu quero a chave do reino. Eu tenho a chave do reino. Você está chorando, você vai me ligar e falar, eu quero estar na minha casa. Essa é a sua casa. Por que você está do lado de fora? Onde medo, a ansiedade, o estresse, todas essas coisas. Estou do lado de fora. Eu estou lidando... Entra!
I got a little problem. Go inside. Fala comigo. Entra na casa. Go inside. Eu vou te falar. Eu tô dentro. In the vine. Habite na vinha. Habita na vinha. Habitando na vinha. Lembra dessa música? É um hino antigo. Eu era muito criança quando eu cantava essa música. Eu estou consciente dele dentro de mim. Fala isso. Fala, eu estou consciente do Pai dentro de mim. Eu estarei consciente do Pai dentro de mim. A partir de hoje, eu não vou esquecer que o Espírito de Deus está dentro de mim, habitando em mim, vivendo em mim, produzindo através de mim. Esse é um testemunho, melhor testemunho que você pode ser. Eu sei que você tem falado com as pessoas, glória a Deus por isso, mas o melhor testemunho, quando a gente chama de testemunho porque você está olhando. Quando você está testemunhando algo, você está vendo algo. Quando a próxima vez que você for falar com Jesus, com alguém, você fala com ele como eu estou aqui, como se ele estivesse lá. Porque junto com o seu, eu vou falar, junto com... Você tem que ter poder com a sua pregação. E se essa pessoa está numa situação que alguma coisa de errado está acontecendo na vida dela, tem que ter alguma liberdade que venha de você. Veja, não no poder que você vai trabalhar para ter ainda. A história da igreja carismática tem feito uma palhaçada. As pessoas têm pensado que o poder de Deus é emoção. Eu posso fazer você ter arrepios. Eu começo a cantar muito bem, a gente vai ter arrepios aqui. Isso é o que o habitar em Deus faz. Isso aparece quando você está consciente em você e onde você está, Deus está, você está consciente disso. Quando ele aparece, a presença manifesta, ela fala por si mesma. Você lembra dos demônios lá? Quando ele estava lá, ele tinha acabado de repreender a tempestade. Eu amo aquele capítulo, porque ele mostra toda a história. Jesus aparece, esses demônios chegam lá. Jesus não falou nada para eles. Eles falam, sai daí, eu repreendo vocês. Ele não falou, eu repreendo vocês, eu te amarro. Não, ele falou nada disso. Ele falou, sai. E eles saíram. O que você está fazendo aqui? Eles reconheceram Jesus. Quando eu chego, eles me reconhecem. Fala comigo, quando eu chego, eles me reconhecem. Jesus chegou. Ele chegou e eles começaram a falar. E Jesus não falou nada, ficou olhando. Eles começaram eles se repreendendo um ao outro. Os demônios começaram a se repreender um ao outro. O demônio veio com uma solução para Jesus. Olha só, eu não vou ler isso agora não, porque não vai dar tempo. Ele falou, o que você está fazendo aqui, Jesus? Você veio atormentar a gente agora? Eu sabia que você vinha um dia, mas... Jesus olhou para eles. Para de falar. Eu lembro, algumas vezes, tinha situações onde coisas aconteceram com pessoas na igreja. O primeiro mecanismo que a gente vai é xarababarabarabararara. Para de orar. E eu falei com a situação. É isso que eu estou falando. A gente entra a gente pensa que é espiritual algumas coisas e esquece que está consciente de Deus dentro de mim. Jesus não fez nada. E eles começaram a falar. Alguns dos problemas você só tem que chegar. Só chega, para ali, olha. Você chega só. E quando eles veem você, com quem eles estão vendo? Peraí. O que você está fazendo aqui? Você veio atormentar a gente? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Jesus só olhando, só olha.
A gente está falando muito com os problemas, tendo essas conversas desnecessárias. Você não é digno de falar comigo, você está debaixo do meu pé. Você está debaixo do meu pé, certo? Se você está debaixo do meu pé, a gente vai ficar falando o quê? Você não tem que olhar para mim nos meus olhos. Saiba de onde você vem. Então, quando você aparece, quando eu chego, quando algum problema aparece, o problema vai ter que pedir para ele vai pedir para ir embora. O seu trabalho é falar, vai. É o que Jesus fez. Ele falou, vai, tchau. Os demônios falam, a gente pode ir nos porcos. Não foi nem ideia de Jesus. Eles ficaram inovados. Eles criaram uma inovação lá, o diabo. Ele falou, vai. Fala, vai. Como que se sente? O problema acontece se você fala, vai. A dor quer atacar você, vai. Esses pensamentos doidos querendo te atacar, vai. Isso é uma consciência falando. Isso não é eu creio que eu recebo e falo. Isso é uma fala de consciência. Eu já tenho, é meu. E já está dentro de mim. As escrituras falam de novo que onde o mesmo Espírito de Deus habita dentro de mim, ele também dá vida para o meu corpo mortal. Eu não vou fazer o meu corpo vivo como o meu. Vou. Esse é o nosso favorito. Nosso favorito. Maior é aquele que está dentro de mim. Termina. Do que aquele que está no mundo. Eu sei como é que se sente bem. Quando... A consciência, quando vem, você olha e fala, como é que o versículo, eu nem lembro do versículo desse jeito. Maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está... maior é aquele que está dentro de mim. Ele falou dentro de mim. Eu estou consciente de que maior é aquele que está em mim. E ele fala, maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Ele está fazendo uma coisa aqui, mostrando. Mas eu preciso ligar o meu botão da consciência. E eu não posso desligar. Eu tenho que deixar ligado. A minha consciência. Vamos quebrar umas mitos aqui. Oh, Pai. Oh, eu estou consciente. Não é isso não. Tem tempo de fazer isso não. Qual é a música que Jesus cantou antes de ele expulsar demônio? Eu vou esperar. Nenhuma? Jesus, ele escolheu lá uma lista, um playlist. E aí foi lá e escolheu do tema do Espírito Santo, que ele pudesse ser capaz de... Não, ele só falou que está consciente da presença. Eu ensino isso na minha aula da Igreja Fora da Caixa. Nós temos que vir para a igreja conscientes. A gente tem vindo para a igreja para receber. Vocês conseguem me ouvir? Nós temos vindo para a igreja para receber, quando na verdade nós já temos. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você, sim, sim. Se isso é verdade, então por que você está entrando aqui? Quando você vem na igreja, você vem com quem? Você está entrando aqui... Qual é a falta que você tem? O que você não tem? O que não está em Deus? Me fala algo que não está em Deus. Me fala algo que Deus não tenha, que Ele não tenha feito a provisão para você já. Me fala algo que não pertence à vida e divindade que você já não tenha. Então, que você entra aqui, você já trouxe isso. Eu vim com isso. Fala, eu já vim com isso. Fala, eu vim com isso. Então, o que acontece? Eu vim com isso já, e ele... O que vai acontecer quando a gente está aqui junto? Vai ter um alinhamento, você está entendendo? Então, esse alinhamento, Jesus está colocando a gente em alinhamento com o Pai. O Pai sabia quem você era, a gente não sabia quem a gente era. Eu criei você assim, eu fiz você assim. A única pessoa que esqueceu sobre Deus fomos nós. E nós temos que dar conta, nós não nos damos conta. Ele falei aqui. Olha ali.
Não, o reino de Deus está dentro de mim. Todo reino tem um rei. E o reino está no o reino de Deus está dentro de mim. Quem está sentado no trono do seu coração? Tudo que ele está pedindo para você fazer, se render. Ele fala na comunhão dos nossos sofrimentos, do sofrimento. Ele está tentando te ensinar algo sobre humildade. Ele está tentando te ensinar algo sobre ser humilde. Mas a gente repreende e não aprende as lições e não ressuscita as situações. Quando a situação se depara com você, a situação tem que se converter ao que Deus criou para criar, estabeleceu como é. A minha consciência vive no fato de que o rei senta sobre o meu trono. Ele senta no trono do meu coração. Não existe nenhuma outra pessoa me dando direção. À medida que eu falo, Deus fala através de mim. E quando a minha situação aparece, Ele é Deus vindo através de mim. Deus trabalhando dentro de mim. I gotta nail it home because we've got to become more aware. On a consistent basis. Nós temos que nos tornar mais conscientes consistentemente. Y'all keep leaving awareness at prayer. Nós temos que ficar. Nós deixamos a consciência em casa, na igreja. Nós deixamos meu devocional de manhã e o resto do dia o quê? Remember we started talking about practice the presence of God. Lembra que as pessoas falam praticar a presença de Deus, certo? Então, eu preciso matar esses outros pensamentos na sua cabeça. Você pensa que alguns lugares que você está indo não tem o Espírito de Deus lá. Ou você pensa que é mais espiritual na igreja do que no seu trabalho. E cadê Deus? Onde Ele está? Onde está Deus? Me fala onde está Deus. Deus está dentro de você, então você é um com Deus. Onde você vai, Deus está. E a mesma coisa que você está com expectativa de acontecer no santuário aqui, na igreja, acontece dentro do santuário, dentro de você. E isso é simplesmente baseado na consciência, humildade, a comunhão do seu sofrimento. Ele fala isso. Quem que os homens falam que eu sou? Eles falaram, Elias, o profeta. Ele falou, mas quem vocês dizem que eu sou? Ele disse, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou, abençoado é você, Simão Bar-Jonas, porque carne e sangue não revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu. Ele não fala, depois ele fala, e eu também falo a você. Você, Pedro, você tem que pegar o que ele está falando. Eu estou te falando, você também. Você, quando pega a revelação de Cristo, você é o Cristo. Ok. Você pega a revelação do Cristo, você é o Cristo. Ele está tentando te falar isso. Você, sobre essa rocha construirei a minha igreja e a porta do inferno não se prevalecerá contra ela. O que você amarrar na terra, não fale para ninguém que eu sou o Messias. Depois ele fala para Jesus. Sabe o que vai dar o maior quando você... Quando uma pessoa, você põe a mão sobre uma pessoa, ela levanta da cadeira de roda, sabe? Vocês não estão vendo isso. Eu estou vendo, então, se você não quer ver. A pessoa cai morta, você levanta a pessoa dos mortos. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos está dentro de você. Eu vou falar algo aqui rapidinho. E ele começa a falar para eles, não fale para ninguém que eu sou Messias. Nós temos gritado o nome de Jesus muito. E não sendo o nome. Não estamos sendo o nome. O nome dele é o caráter dele. Não é um toque final na oração. Ele fala. Depois ele fala. Ele começa a explicar a eles como isso vai funcionar. Ele começa a explicar. Ele falou. Eles vão vir me pegar, certo? Eu vou sofrer muitas coisas pelos escribas e sacerdotes e anciãos,
povo da igreja, não é o pessoal de fora, não. O povo da igreja que vai destruir ele, quer me destruir. Eu vou sofrer muitas coisas que o povo da igreja vai fazer comigo. E ele falou, eles vão me levar, vão me matar, mas eu vou levantar no terceiro dia. Ele já tinha falado como o final ia ser. Ele repreendeu Jesus. Pedro repreendeu Jesus. E falou, não, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer a ressurreição, mas ninguém quer os pregos. Ele falou para Pedro, Get behind me, Satan. For thou art an offense to me. You're a stumbling block. You're in the way. eu repreendo você, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque você não presta atenção nas coisas que são de Deus. Contempla, mas as coisas que são de homens. Você pensa que os homens, caminhos do homem é melhor caminho. Ele começa a explicar como vai acontecer. Ele fala, eu só tenho alguns segundos e eu não vou passar do tempo, não. Se alguém vier após mim, todo e qualquer pessoa que vier após mim, deixa ele se negar a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga. Por que você vai pegar a cruz se você não vai ser morto? Deixa ele negar a si mesmo. Deixa ele se negar a si mesmo. O entrega é uma escolha. A gente tem se agarrado no eu. É um eu que foi construído sobre o que falaram, quem você é, os erros que você fez, as coisas que você passou e você pensou que isso fosse sua identidade. Não, você tem que se negar. Porque o eu verdadeiro é Cristo em você. Fala, eu estou consciente de Deus em mim. Fala de novo, eu estou consciente de Deus em mim. Não pegue momentos especiais, não. Não tente trabalhar em nenhum momento especial. Não tente inventar. Trabalhe dentro de você. Você tem que estar orando em línguas a partir de Deus. Não tentando chegar em Deus. Você tem que estar amando Deus porque Ele te ama. O amor que nós temos, que nós damos a Ele, veio dele para nós primeiro. Então, se é sobre amor, é sobre tudo na sua vida. Amém? Amém.